pessoal, tudo bem? Então, agora a gente vai falar um pouquinho do livro Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, que era o livro que vocês tinham que ter lido, espero que todos tenham lido, para esse primeiro trimestre, ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre uma análise do livro, antes de vocês fazerem os exercícios, tá? Então, esse livro ele também é conhecido como Alto da Moralidade. É uma peça que foi representada para o rei, Manuel I de Portugal e sua esposa, a Rainha Leonor, e ele faz parte de uma trilogia de 3 barcas. Então, é o Alto da Barca do Inferno, o Alto da Barca do Purgatório e o Alto da Barca da Glória. Os personagens são divididos em 2 grupos. O primeiro grupo são as personagens alegóricas, que são o anjo e o diabo, e eles representam o bem, o mal, o céu, o inferno, o bom e o ruim, e eles são os juízes das almas que vão lá para o purgatório, para ver se elas vão ou para o céu ou para o inferno, tá? As outras personagens, elas são consideradas personagens tipo, porque elas representam pessoas reais. Então, agora a gente vai ver um pouquinho dessas personagens, quem são elas. Então, nesse segundo grupo, estão incluídos o fidalgo, o onzeneiro, o sapateiro, o parvo, o frade, o alcoviteiro, o judeu, o corregedor e o procurador, o enforcado e os 4 cavaleiros cruzados. Todos esses personagens, eles levam elementos cênicos para representar a sua vida mundana. Então, agora a gente vai analisar um por um, para a gente ver o que cada um representa. Então, vamos lá. O diabo é o primeiro. Ele é considerado até como o personagem principal dessa obra, porque é o que aparece mais, né? Ele vai conversar com todos os outros personagens. Então, o diabo é o condutor das almas ao inferno, ele conhece muito bem cada um dos personagens que lhe cai às mãos. É zombeteiro, irônico e bom argumentador. Gil Vicente não pinta o diabo como responsável pelos fracassos e males humanos. O diabo é um juiz que exibe às claras o lado mais recôndito dos personagens, quer dizer, o lado mais escondido deles, o segredo deles, penetrando nas consciências humanas e revelando o que cada um deles procura esconder. Então, do diabo não tem como esconder nada. Aí a gente tem o fidalgo. Fidalgo é o primeiro a aparecer, tá? Ele representa a nobreza e chega com um pajem, um tipo de um escravo. Ele tem uma roupagem exagerada e uma cadeira de espaldar. Cadeira de espaldar são aquelas cadeiras chiques, que têm as costas bem altas, que só as pessoas com mais dinheiro poderiam ter. O diabo, ele alega que o fidalgo o acompanhará por ter tido uma vida de luxúria e de pecados, sendo, portanto, condenado pela vida pecaminosa em que a luxúria, a tirania e a falta de modéstia pesam como graves defeitos. Ao fidalgo nada lhe valem as compras de indulgências ou orações encomendadas. A figura do fidalgo, arrogante e orgulhoso, permite a crítica vicentina à nobreza. E essa entrada nos 2 principais defeitos humanos, o orgulho e a prática da tirania. Então, quer dizer, o fidalgo representava as classes sociais mais altas, que achavam que porque tem dinheiro, podiam fazer tudo o que quisessem. O onzeneiro é o segundo personagem que aparece. Ele é como se fosse aquelas pessoas que emprestam dinheiro e cobram juros muito altos, hoje em dia a gente chamaria de agiota. Usurário, que ao chegar à barca do inferno, a barca do diabo, a barca do inferno, descobre que seu rico dinheiro ficará na terra, ficará em terra. Então ele quer vir buscar o dinheiro, e porque ele está muito apegado às coisas materiais ainda, às coisas mundanas. E o diabo não aceita isso, imagina, ele não deixa o onzeneiro voltar, e ele é condenado ao fogo do inferno, como diz no próprio livro. Aí depois chega o parvo. O parvo, ele é comparado a uma criança, porque assim, ele é considerado inocente, porque tudo que ele fez não foi por maldade. Então, veja só, ele consegue driblar o diabo, tá? E ainda ele deixa o diabo muito bravo, Ele consegue fazer o diabo ficar com raiva. Além disso, ele vai cutucando, vai provocando todas as outras personagens,
né? Então, assim, aqui diz, por sua humildade, por seus verdadeiros valores, é conduzido ao paraíso. Então, quer dizer, ele não vai para o inferno, ele não entra na barca do inferno. O sapateiro é o próximo personagem. O sapateiro, ele leva um avental e as formas que ele usa no seu trabalho. Ele é desonesto e explorador do povo, né? Ele é representante da classe burguesa da época, tá? Habituado a ludibriar os homens, procura enganar o diabo, que espertamente não se deixa levar por seus artifícios e o condena. Ele vai para o inferno. O frade, ele vai representar a visão de Gil Vicente sobre o clero, tá? O frade é alegre, cantante, bom dançarino e mau caráter. Ele chega junto com a sua amante, Florença, né? E ele acredita que por ter rezado e estar a serviço da fé, ele deveria ser perdoado de seus pecados mundanos. Ele tenta até lutar, né, com o diabo, né? Ele faz uma representação de esgrima e o diabo ainda finge que nem sabe lutar e tudo mais. E isso, né, essa função de espadachim já condena ele também, porque os frades eles não usam armas, tá? Então quer dizer, ele mesmo, como a gente diria, dá o tiro no próprio pé. Aí nós temos a Brise da Vaz, que ela é uma agenciadora de meretrizes, de prostitutas. Ela é um misto de alcoviteira e feiticeira. Por sua devassidão e falta de escrúpulos, ela é condenada. E ela é conhecida de outros personagens. Então, isso também mostra que os outros personagens não são tão bons assim porque conhecem uma pessoa desse jeito, tá? Então, assim, a qualidade moral dos outros personagens, por por eles terem conhecido a Brígida, eles não são lá grandes coisas, tá? O judeu leva um bode. O bode, ele é o símbolo do judaísmo. E naquela época, os cristãos, eles não aceitavam, né, os judeus. Então ele é detestado por todos, até mesmo pelo próprio diabo, que quase se recusa a levá-lo. Ele também é condenado, inclusive ele é condenado por não seguir os preceitos religiosos da fé cristã. Aí aqui tem assim, essa observação muito importante. É bom lembrar que durante o reinado de Dom Manuel houve uma perseguição aos judeus visando a expulsão do território português. Então eles não queriam judeus no território português porque Portugal era um país praticamente, né, 100% cristão, tá? Quem conseguiu fugir levou, né, toda a sua fortuna, e os que ficaram tiveram que ser convertidos ao cristianismo e eles são chamados de cristãos novos até hoje, tá? Bom, a gente tem aqui o corregedor e o procurador. Eles representam o judiciário, que é um juiz e um advogado. Eles deveriam ser exemplos, né? Porque eles lidam com as leis, com a justiça. E, na realidade, eles são representantes de corrupção, desde aquela época. Vocês estão vendo que a corrupção não é uma coisa nova, tá? Então, por exemplo, eles cobravam para dar um jeitinho, né, nos processos. E por causa disso eles são condenados e são colocados na barca do inferno, né? Aí a gente tem aqui o enforcado. O enforcado ele chega com a própria corda que ele morreu no pescoço, né? Então ele acha que porque ele morreu, que ele foi condenado à morte pelos seus pecados, ele está garantido. E não é bem assim, né? O diabo, ele o condena a ir para o inferno, né? Porque o fato de ele ter morrido não tirou dele os pecados que ele tinha acumulado durante a vida. E por fim, chegam os cavaleiros cruzados, eles lutam pelo triunfo da fé cristã, eles morrem em poder dos mouros, obviamente com uma ficha impecável, são todos julgados, perdoados e conduzidos à barca da glória. Então, assim, ou a barca do paraíso, né? A barca da glória e do paraíso são a mesma pessoa, tá? Então, olha só, tudo que eles fizeram foi em nome da fé cristã. Então, eles são realmente perdoados por tudo, tá? Então, tá aí, essa é a análise dos personagens. Agora vocês vão fazer os exercícios que estão disponibilizados no plural. Eu espero que vocês tenham gostado. E mais para frente vai ter mais vídeos.